Olá, boa noite. Tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos aqui mais uma vez para o nosso Servir Planetário. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui de onde vocês estão falando. Nós temos a Leda no Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais está aqui. O o Roger em Canoas. Conceição em São Vicente, a Clarice Maria em Balneário Camboriú, temos a Glória lá no Rio de Janeiro, a Fernanda em Porto, Portugal, temos também a Maria José em Campinas, a Flaviana em Fortaleza, a Luzia em Santa Teresa, a Maria Helena em Santos, a Sandra Lúcia em Itapoá, a Juliana em Pelotas. Quem mais que está por aqui? A Neia em São Carlos, a Silvia em São Bernardo do Campo. Então, deixa eu ver aqui quem mais que está aqui, a Clair em Curitiba. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aí até eu queria perguntar para vocês como que vocês têm percebido a energia, principalmente nessa semana, de segunda até agora. Pode ser até uma leitura de hoje mesmo, porque ela se mantém baixa, né? Isso faz muito sentido com o que a gente vinha observando e até fazendo projeções que nós vamos ter picos de energia maiores e depois picos, né, de assentamento, de refazimento, que é aquele período onde essa energia está se assentando, né, onde tudo vai fazendo o seu andamento, tá? Mas ela está bem baixa, né? Também a gente teve vários dias que ela ficou ali em blackout, e então, para a gente entender como que vocês estão, ó, procrastinação, dor de cabeça, difícil de ancorar, energia baixa, né, pesado, sentindo pesado, náusea, então tudo isso em dor no corpo, sono. É isso, a gente vai percebendo a energia. Quanto mais nós vamos, né, quanto mais nós vamos nos expandindo, mais a gente percebe. Quanto mais você se expande, quando chega o momento que as energias estão mais baixas, é natural que você sinta mais, né? Mas a gente diz sintomas não tão agradáveis, né? Quando ela sobe, daí vai se estabilizando. Isso é sinal que a sua energia ela vai também, né, se ancorando já numa forma maior, numa subida, tá? Uma coisa que a gente separou para conversar um pouco aqui hoje, que eu até queria perguntar para vocês, é se vocês sabem a diferença entre um contrato de alma, né? A gente está bastante ativo nesses assuntos. Final de semana a gente estava estudando lá o Kumar, né? Teve a formação do sistema Kumar. A diferença entre um contrato de alma e um plano de alma. Porque às vezes a gente confunde um pouco essas coisas, e às vezes até na própria explicação que nós podemos querer dar, isso pode, né, confundir um pouco, mas são coisas diferentes, né? Tanto que contratos de alma, nós temos contratos positivos, né? Contratos, na verdade, não é contratos de alma, contratos espirituais, né? Nós temos contratos positivos e contratos negativos, né? E o plano de alma, ele é único, né? Ele é único. E quando a gente estava analisando hoje sobre isso, para tentar trazer uma forma de entender, também estávamos buscando trazendo uma linguagem ou uma analogia, né, alguma forma aonde isso ficasse mais acessível de todo mundo entender, tá? O que que acontece, né? O plano de alma, quando a gente encarna aqui, é como se a gente redige, né, um plano de alma. Esse plano de alma, ele vai trazer algumas características do que são importantes no nosso processo evolutivo durante esse estágio de encarnação, tá? Isso é regido junto com a sua espiritualidade, guias, mentores, né, para, vamos dizer, regular as suas fases de vida dentro desses propósitos, desses aprendizados, dessas coisas que a gente precisa vir aqui, né, vivenciar. A gente poderia dizer, tá, pessoal? Vejam se vocês concordam comigo e se dessa forma fica melhor entendido. O nosso plano de alma, ele é como se fosse um aparato magnético, né?
ou um sistema magnético, que ele vai atuando de forma magnética para nos puxar, né, nos levar como se fosse um próprio ímã, né, sempre para essas coisas que a gente se propôs a vivenciar, a experienciar, a evoluir aqui. Então, o plano de alma, ele não é uma coisa fixa, que ele vai moldar a sua vida no sentido de que qualquer coisa que aconteça, uma pessoa que atravessa na sua frente, vamos dizer, um enroscar do carro, que, não, isso está no plano de alma. Não, isso não está no plano de alma. O plano de alma, tá? Ele é, como a gente diz, como se fosse um sistema magnético que vai levando para você dentro dessas diretrizes do que você precisa vivenciar aqui, tá? Então, a gente algumas vezes até comentou que um plano de alma, ele é como se você tem um caminho, que você precisa sair daqui e você precisa chegar aqui. Ponto. É isso, você sai daqui e chega aqui. Esse trajeto no meio aqui, as formas que vão se desenrolando para você fazer todo esse caminho e chegar aqui, isso entra como escolhas, livre-arbítrio, né? Uma série de vivências que vão trilhar. Então, dentro do plano de alma, quando a gente analisa que são várias fases da vida, ou vários ciclos de vida, nós vamos ter vários trechos, tá? Você sai daqui e chega aqui. Depois que você chegou aqui, precisa chegar aqui. Chegou aqui, precisa chegar aqui. É como se fosse um sistema magnético que ele vai colocando você sempre de volta para fazer esse caminho. Então, você dentro do livre-arbítrio faz algumas escolhas, como a gente disse, né, que vão andando aqui, para depois você acabar chegando novamente aqui, tá? O que acontece? Quando você está fazendo isso, e você faz algumas escolhas que são muito equivocadas e que elas estariam te tirando desse ponto, aí, tá? Entra o plano de alma fazendo ação magnética, tá? Fazendo ação magnética, ela recoloca você nesse magnetismo dentro desse, vamos dizer, desse trilho que leva você para estar novamente dentro, né, desse, vamos dizer, desse espaço que delimita a saída e a chegada dentro disso. Então, só me sinalizem aqui, tá? Se dessa forma vocês conseguirem entender sobre o plano de alma, ou se ainda não ficou bem claro o que seria isso. Então, é como se são definições, né? São propósitos, são coisas, né, que elas vêm, tá? Elas vêm por escolha da própria alma, né? Por acordo, não é acordo, por, vamos dizer, uma validação da alma do que ela precisa vivenciar aqui. O que é um contrato? Tá? O que é um contrato? Que é de alma, que é um pouco diferente, tá? É um pouco diferente do plano de alma. Um contrato, tanto que você pode ter um contrato, um acordo, né? Negativo e positivo. Os acordos, contratos e acordos positivos, eles são geralmente também combinados com a própria espiritualidade, e é um contrato, vamos dizer assim, que vou dar um exemplo aqui, durante, né, a sua encarnação, você vai receber uma alma para ser tutora, tipo um pai, você faz um contrato, uma validação que vai ter aquele propósito. Num determinado ciclo de vida, vai ter o que está alinhado lá no plano de alma também, né? Vai ter um ciclo lá onde você vai ter que desenvolver um pouco mais a questão da mediunidade, tá? Dando um exemplo. Então, provavelmente tem um contrato que valida isso, que, né, vamos dizer, alguns implantes, alguns dispositivos que também são positivos, né, eles vão se ativar. Dando um exemplo assim, vai ativar a sua mediunidade, né? Vai ativar a sua percepção, vai ativar algumas outras características. Então tem isso. Lá no plano de alma, inclusive, quando você está redigindo, vamos dizer, o plano de alma, dentro desses propósitos que você vem, existe uma configuração, né? Configuração. O que é essa configuração? Quais os chakras provavelmente vão ser os mais fortes, vão se sobrepor, né? Os mais fracos, que vão requerer mais atenção, as habilidades, porque a alma tem várias habilidades que serão mais natas em você, tá? Então, dentro do plano de alma tem tudo isso, né? Não, ó, nessa encarnação o Gasparetto vai vir, sei lá, com o chakra laríngeo um pouco melhor, porque ele vai ter mais propósitos dentro da comunicação, né? Ele vai ter uma habilidade com determinado
uma facilidade em determinadas áreas, uma dificuldade talvez um pouquinho outra, porque vem dentro de uma configuração, tá? O contrato, ele não traz isso, né? Um contrato, por exemplo, negativo, ele pode ser feito em encarnações anteriores ou até, né, nos planos astrais. Às vezes a gente está meio perdido com o emocional, até porque quando a gente vai a gente desencarna e vai para o plano astral, o emocional ele toca muito, ele fica, é como se ele fica guiando por muito tempo ali. Às vezes a gente está dentro disso, né? E seres se aproveitam ali para fazer o que a gente chama dos contratos negativos, né? Que seria assim, dar um exemplo. Ah, durante a vida você teve algumas problemáticas, teve algumas coisas, né? Você desencarnou e está irado com algumas pessoas, né? Tá irado, tá com raiva, tá com sede de vingança, tá com uma série de coisas que você vai com essa energia. Então, às vezes se aproximam alguns seres, né? Que eles prometem te ajudar com essas coisas, né? Prometem vingança, prometem uma série de coisas. E você faz um contrato, né? Ou um acordo, que geralmente, né, esses contratos e acordos, eles têm uma função energética. O que seria essa função energética? Eles vão se nutrir da sua energia quando estiver, né, vamos dizer, nessa falsa promessa deles prometerem, não, a gente vai te ajudar a se vingar, a gente vai te ajudar, né, com isso, com aquilo. E aí fica esse contrato ativo. Como é que ele geralmente funciona para a gente entender, tá? E muitas vezes a gente vem com contratos de outras vidas. Você está aqui vivenciando, e vou dar um exemplo, né? E você está sempre triste, está sempre com medo, né? Porque quando você vibra em medo, a sua energia, ou essa energia de medo, é dessas que ele se alimenta. Então você tem um contrato ali. Então, daqui a pouco você começa, né, a vivenciar outras coisas, conhece pessoas, né, vai fazendo coisas diferentes. E você começa a subir a sua energia, ter mais alegria, né, ter mais. É como se lá dentro um dispositivo ele regula. E quando você muda muito a sua energia, esse dispositivo ele se ativa, ele começa a conectar você com memórias, com emoções que fazem você retornar, né, para esse estado mais de medo, né, mais de tristeza, enfim, a qual para, né, vamos dizer, esses seres é interessante essa energia, tá? Não sei se conseguiram entender dessa forma. Então, um contrato, ele tem vamos dizer, uma função em alguma coisa, né, que é bem diferente do plano de alma. Então, geralmente os contratos, eles vêm acompanhados de dispositivos, né, que a gente chama de implantes, tanto positivos quanto negativos, né? A gente sabe, tem alguma ciência, assim, que existem implantes, né, orgânicos, metálicos, semimetálicos, todos eles etéricos, a gente está falando isso são sistemas etéricos, não são físicos, embora às vezes você pode até perceber, né, quantas pessoas já não tiveram alguma marca na pele, alguma coisa que trazia essa ressonância do corpo espiritual, né, para já marcando ali o corpo físico de alguma maneira, tá? Então, mais ou menos isso é a diferença do plano de alma para algum contrato. Né? Algum contrato, ó, estas duas almas, vou dar um outro exemplo de contrato positivo, por exemplo. Essas duas almas, elas fazem um contrato lá no astral, antes de encarnarem, que né, em determinada fase da vida, em determinado momento, elas provavelmente vão se encontrar, né, e vão ter um propósito, seja, né, um propósito de trabalho, um propósito, né, de serem tutores de algum ser, um propósito, né, de desenvolver alguma coisa. Então, é assim, geralmente os contratos, eles trazem uma validação específica, bem como o nome diz, né? Contrato. Quando você acorda alguma coisa com alguém aqui na fisicalidade, você faz um contrato. Geralmente você vai num cartório, né, para dar fé. O que é dar fé? Não seria o fio do bigode, né? Você vai lá dar fé para alguém estar validando que sim, isso aqui é real, né? Essas pessoas realmente acordaram isso. Então, se der qualquer problema, vai procurar, né, a justiça aqui para isso que eles acordaram aqui.
Os contratos espirituais é mais ou menos da mesma forma. Eles têm uma ligação, né, de alguma coisa que precisa ali, né, ser feita por uma ou mais partes, tá? No caso, negativos geralmente têm seres interessados em alguma coisa, geralmente é energia, para não dizer sempre é energia. Então, são acordos, contratos. Tem pessoas que fazem contratos encarnados aqui, né, encarnados. Só que tudo tem um nível de energia. Tem alguns contratos que eles são mais amarrados, tá? Tem uma força, né? Tem uma força energética de ligação. E tem contratos que são mais leves, mais soltos. Tá? Eu sempre dava um exemplo lá, não sei se eu ia perguntar para vocês quem conhece, né? Contrato, acordo. Quem conhece, por exemplo, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, tem uma fonte lá dos cadeados, onde as pessoas elas prometem amor uma para outra e cadeiam, põe um cadeado lá no nome delas. Isso não deixa de ser, né, um acordo, uma validação, uma ligação energética que tem ali, porque forma um vínculo, forma um acordo. Muitas vezes passa um tempo, essas pessoas elas nem estão mais juntas, né? E segue aquela energia lá, né? Então, claro que tem como isso ser desfeito, tem como isso ser desfeito, só que o que que acontece? Né? Você está acordando, você está tratando, né? Vamos dizer, apertando a mão de uma pessoa, dizendo, ó, a gente está acordando isso, está jurando um amor eterno aqui, né? Um amor para sempre, alguma coisa nesse sentido. Tá? Um casamento é um contrato também, energético também. Tá? Então é isso. Nós temos vários acordos, contratos, né, feitos por aí, alguns mais fracos, alguns mais fortes, alguns se desfazem de forma natural quando a gente transcende a energia, alguns permanecem, alguns vão por diversas encarnações junto também, né? Então é isso. O ideal numa separação, tem que tem bastante gente falando de separação. Quando essa separação é harmônica, as pessoas se separam numa boa, com maturidade. Né? É como se esse contrato ele se desfez de uma forma muito positiva. Agora imagina uma separação, né? Uma ruptura brusca. Uma ruptura brusca. O que acontece? Fica aquela energia ligada lá, ainda mais se as pessoas começam a se odiar, né? Começa uma série de coisas, então fica. Esses negativos não estão sendo recolhidos, sim, tá? Uma forma bem simples. Uma forma bem simples da gente entender isso. Imagina que você tem qualquer contrato, qualquer acordo com uma vibração, como a gente diz, uma ligação energética. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho um contrato que ele está nessa frequência aqui, tá? Nessa frequência aqui. Essa é a força de ligação energética dele. E a sua vibração tá aqui, né, de campo, porque tudo é energia também, tá? Enquanto tá assim, né, ele continua ativo. Ah, mas se eu fizer, né, um sistema, um atendimento com alguém, se essa pessoa não conseguir, mesmo fazendo um atendimento para você, trazer essa energia acima dessa, tá? Acima dessa, ele continua ativo. Então, enquanto está aqui, está ativo. Passou, eliminou. Então, não precisa você fazer um atendimento espiritual, fazer nada disso. Basta subir a sua frequência. Ele se desfaz por si só, ele não tem mais força energética para atuação. Agora, lógico, com ajuda, às vezes, né, de algum sistema, de um terapeuta, de algumas coisas, esse processo é facilitado, né? É como se tem um auxílio até da espiritualidade para a sua energia subir. Chegou, tem energia suficiente? Vai. Eu até ia perguntar, eu sei que tem vários alunos nossos aqui também, mas a gente já viu várias vezes, né, questões de contratos, tá? Que, vamos dizer, eles são localizados, mas não se tem uma permissão para desfazer esse contrato, que até a espiritualidade ela explicava assim, não, essa pessoa, né, que é mais ou menos isso aqui, essa pessoa, ela é tão ligada nisso, ela é tão ligada nisso que se você tirar isso aqui, ela perde as referências dela. Então, primeiro, você vai, vamos dizer assim, ir tratando ela, tá? Para ela ir subindo.
para ela subindo, subindo. Então, às vezes, se leva um tempo para você conseguir, né, desfazer esse contrato, porque imagina, às vezes você vai lá, essa pessoa ligada em várias referências que estão dentro desse contrato, que quando você tira ela fica meio perdida, ela perde a referência, e não vai ser positivo fazer isso também. Então, tem tudo isso, tá? Tá? É mais ou menos assim que a gente entende. A morte não encerra o contrato. Tem vários contratos que eles perduram, tá? Porque a fisicalidade é só, né, uma passagem aqui. A energia, ela transcende. Não sei se vocês concordam comigo. A energia, ela sempre transcende, ela permanece. Não é porque uma pessoa desencarnou que a energia dela se modifica, o campo dela se modifica todo. É o mesmo campo. Então, assim, a gente traz muitas coisas, tá, de vidas passadas que sim, agora nós estamos tendo grandes oportunidades de desfazer tudo isso, né? De encerrar tudo isso, de transmutar tudo isso, que vai colocando a gente numa forma mais alinhada com a alma, mais natural, né? Isso que a gente até umas vezes perguntou aqui, quando você imagina uma quinta dimensão, o que que precisa? Tem muita coisa que precisa ficar, tem muita coisa que precisa curar, tem muita coisa que precisa transmutar. E aí a gente pode entender que, no fim, o autoconhecimento, a nossa energia, ela é fundamental para isso. Não existe um processo fora disso. Não existe um processo fora disso. É você com você mesmo, sempre foi. Então, no momento que você faz essa expansão, tá indo tudo. E até a gente dizia muitas vezes aqui, para quem se recorda, tá? A gente dizia para quem se recorda, às vezes a gente acha que ter conhecimento, né, que vir aqui estudar sobre espiritualidade e tudo mais, eh, são essa nomenclatura de espertos, ela coloca numa posição, né, de adiantamento em relação às outras pessoas. Na verdade, não. Ter esse conhecimento é ótimo, mas a gente precisa ter uma aplicabilidade, porque no fim o que interessa é campo, tá? Quando você consegue entender isso, entende que é campo, que é energia. E aí, acredito que vocês vão concordar comigo também, que tem várias pessoas que nunca estudaram nada disso e que elas conseguem vibrar numa energia que a gente chama de amor, né? Ou seja, que tem um campo bem expandido, ou seja, elas não conhecem esses assuntos, elas não têm um despertar, mas elas têm uma vibração muito alta. Então, assim, o despertar, o buscar, ele vai facilitar muito para a gente a nossa vida, a forma da gente entender as coisas e a forma da gente, inclusive, né, expandir esse campo. Mas a gente precisa aqui, que até a gente postou hoje lá no Instagram também uma publicação, a gente precisa aqui de ação, de movimento, né, de entendimento e consciência, que isso é o que vai subir o campo. Então, o foco está sempre em nós mesmos, né? É interno, o caminho é interno. Não tem como você, vamos dizer, você pode procurar os terapeutas que forem, fazer a quantidade de atendimentos que você quiser. Se você não está disposto, se você não está, né, querendo fazer o seu movimento, ontem até perguntaram na live sobre a noite escura da alma, querer olhar para si, querer, né, ter essa expansão, não vai, porque senão é como se você chega num terapeuta, por exemplo, coloca as duas mãos no bolso e diz, resolve aí para mim. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Tá? A espiritualidade, junto com terapeutas, eles vão conseguir auxiliar, mas vai estar ali em você também, tá? Vai estar ali em você também, tá? Deixa eu ver. Essa sua roupa é um tipo de uniforme ou farda? Não, na verdade é um casaco, né? Que ainda tá frio. Acho que mais para o final de semana vai esquentar um pouco. Tá? Daí tomara que daí a gente possa já ir eliminando os casacos por aqui, porque eu mesmo já não aguento mais usar os mesmos casacos o inverno inteiro aqui. Que esse inverno foi, como a gente diz aqui no Rio Grande, bastante judiado, né? Judiou bastante da gente.
Judiou bastante, no sentido que é 5 graus, é 4 graus, é 3 graus, e olha, né, dá para dizer assim que já estamos bem enjoados disso, né? Quem é gaúcho aqui, eu tô vendo a Kendi aqui, que quem é gaúcho sabe, já está querendo, né, que venha logo a primavera e o verão, certo? Ok? Conseguiram, assim, só me sinalizem ali. Deu mais ou menos para entender a diferença de um plano de alma e de um contrato de alma, independente se ele é positivo ou negativo. Deu mais ou menos para entender? Tá. Porque a gente quis falar sobre isso sempre porque muitas vezes tem muita dúvida, né? Pessoas têm muita dúvida, onde aparecem situações na sua vida, elas não entendem se aquilo. Tá, mas aquilo tá no plano de alma. Nem tudo é plano de alma, tá? A gente vai ter várias escolhas. Alguém está perguntando se existe livre-arbítrio. Existe. Existe, você vai ter a oportunidade de fazer as suas escolhas. Vai ter. Ontem eu até dei um exemplo disso, que eu perguntei para o Pedro uma coisa e ele disse que sim. Quando eu perguntei o contrário, né? Ele deu uma risada muito maior, para quem se lembra, que a gente falou ontem. O que que acontece? O que que ele estava querendo dizer com isso? Dentro do seu livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas o caminho que tem mais luz para você é esse. Não sei se vocês conseguem captar aqui dentro dessa explicação de plano de alma, né, e dentro do contexto, né, até de contratos. Disso que. Ok? Então foi isso no fim que ele quis, né, passar para mim. Sim, você pode. Não, ele só responde sim ou não, né? Para mim ele não fala, mas eu perguntei, vou comentar para quem não está aqui. Eu perguntei, Pedro, tô cansado. Posso parar de fazer vídeos, de parar com essa coisa de espiritualidade? Me sinto muito cansado. E ele validou que sim, pode. E eu, tá, então se o Pedro está validando, acho que é isso que a gente vai fazer. Depois eu perguntei para ele, ou é para continuar fazendo esse trabalho junto da espiritualidade? E ele fez assim, entendi, pronto. É um sim muito mais expandido. O que que isso significa? Sim, você pode, se for a sua escolha, é o seu livre-arbítrio. Mas essa opção tem muito mais luz, né? Foi isso que ele quis dizer. E eu entendi logo isso, tá? Sobre o 13 Atlas, a gente comentou na live ontem, tá? Comentou bastante até sobre ele. Ok, vamos então para o nosso servir planetário? Vamos lá? Então já vão buscando, né? Sobre entrantes, a gente tem uma postagem no Instagram que é só sobre os walk-ins e a gente fez uma live aqui também sobre os walk-ins, tá? Mas eles existem e estão aqui trabalhando, né, participando da transição planetária de forma bem efetiva, tá? Os walk-ins entrantes. Tá? Vamos lá então. Buscando já uma posição confortável, respirando, para a gente já ir se sintonizando aqui com a energia da egrégora espiritual, da espiritualidade. Então, respire. Nesse momento, vamos deixando, tá? Vamos deixando as nossas preocupações, os nossos pensamentos, e vamos sintonizando nessa energia, que é o propósito que nós viemos aqui. Buscar as nossas curas, buscar os nossos aprimoramentos, o apoio, e esse é o momento. Respirando profundamente, adentrando na energia. Então vamos lá. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença
dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz. A grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que intencionam, todos que solicitam, através da grande egrégora, da grande ordem dos Kumaras. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Para que todos fiquem protegidos também, nós vamos ativar as proteções. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Respire. Vá percebendo a sua energia. Vá percebendo como você se sente. Vá percebendo também toda a amorosidade, toda a ação da espiritualidade. Nesse momento, eles vão se aproximando da gente de uma forma mais intensa. As egrégoras do raio azul, trazendo a energia de Arcanjo Miguel, trazendo a energia de Elmoria Khan, aonde eles vão trabalhando nas questões que se fazem necessárias e que estão disponíveis em cada um de nós. Também a chama violeta, trazendo a energia de Kuan Yin, trazendo a energia de Saint-Germain, transmutando, curando tudo aquilo que também se faz necessário e tudo aquilo que é disponível. Vamos respirando, vamos percebendo essa atuação e principalmente percebendo como nós nos sentimos. Respira, inspira, respira, inspira. Perceba a energia. Nós vamos nos preparando agora para iniciarmos aqui o tratamento frequencial, colocando os nossos sistemas de energia em atividade plena, em potência, para que possamos receber os processos de cura de forma aprimorada. Respire. Vá percebendo a sua energia. E nós vamos iniciar com o chakra básico na frequência de 396 Hz. Agora.
chakra umbilical, 417 Hz. Plexo solar, 528 Hz. Cardíaco, 639 Hz.
laríngeo, 741 Hz. Frontal, 852 Hz. Coronário, 963 Hz.
Vamos respirando profundamente. Vamos nos preparando nesse momento para irmos para o tratamento e ativação, o encaminhamento e ativação nas câmaras de cura. Vamos respirando profundamente. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que façam o encaminhamento de todos que necessitam, de todos que solicitam, até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto à Ordem dos Kumaras. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire e vá percebendo a energia, a sua energia, enquanto o tratamento é feito para cada um de nós. Vamos respirando e vamos nos preparando para a finalização. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida neste tratamento. Que cada um prossiga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire e aos poucos vá retornando para aqui e agora. Estique seus braços, suas pernas e veja como você está se sentindo. Como estão? Como foi para vocês? Então, uma única coisa que a gente queria comentar, né? Sei que tem várias pessoas que estão chegando novas. É bem importante a gente ficar até o final, tá? Por quê? A gente faz o encaminhamento para as câmaras de cura, e quando a gente faz esse encaminhamento, fica uns 2 minutinhos ali que vocês ficam percebendo essa energia das câmaras. Depois a gente retorna para fazer a finalização. Por que disso? A gente ativa as proteções, né, a blindagem energética, e no final a gente desativa isso, tá? Então é bem importante que
fiquem sempre até o final, tá bem? Deixa eu ver aqui, a maioria tá bem, né? Então, a gente queria agradecer também a todos, né, desejar uma excelente semana. Então, um grande abraço e até mais.